Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês este aparelho aqui, que é um motorrádio e foi o segundo modelo fabricado pela Motorrádio no Brasil do tipo portáteis. É um aparelho muito bacana e este modelo aqui pertence ao senhor Menezes do estado de São Paulo. Está com a antena todo original, veja um aspecto dele, embora ele tenha alguns pontos de oxidação e zinabre nessas partes cromadas, ele é um aparelho que está muito inteiro, difícil de encontrar nesta configuração. Este aparelho aqui não liga e com o objetivo então de consertar este aparelho aqui, o Sr. Menezes fez aquisição de um outro modelo muito parecido, que é este modelo aqui. Ele comprou este aparelho no estado também, como sucata, obviamente nós podemos ver o estado dele, com o objetivo então de removermos algumas peças deste aparelho para consertarmos este aqui atrás. O Sr. Menezes, que gosta muito deste modelo, e um dos grandes sonhos dele é justamente ter este pretão aqui funcionando. Ele está sem os botões aqui da frente, eles foram enviados desta forma, e nós podemos ver que aqui está então o botão de liga e desliga, que estaria aqui embaixo, ele está quebrado, e aqui nós temos o botão superior, que é o seletor de faixas, também está com um quebradinho aqui. Então o Sr. Menezes gostaria também de substituir esses botões eventualmente por esses que estão aqui. Então, removendo este parafuso e esta tampa de trás, nós temos acesso à placa do rádio. Nós podemos ver aqui na tampa de baterias que nós temos algumas revisões, calibragens executadas nesse rádio aqui pelo Rei do Transistor, São José dos Campos, São Paulo. E a revisão final desse rádio foi feita em 30 de janeiro de 1973. Muito legal ver isso nesses rádios antigos. Aqui nós temos então internamente a placa do rádio, o canudo para o compartimento de baterias. Os conectores aqui das baterias possuem um pouco de oxidação, mas nada excessivo. Aqui está o seletor de faixas. Vejam que possui aqui então todos os trimmers e bobinas de recepção. Vejam que essas bobinas nunca foram mexidas, estão intactas. Então é um grande prazer receber um rádio tão antigo quanto este, intacto, original, inclusive em toda a sua configuração de fábrica. Alguns transistores, vejam, esse transistor ainda no formato circular. Aqui estão alguns capacitores de poliéster quadrados com aquela configuração de cores bastante antiga também. Aqui atrás nós temos dois componentes envolvidos em um dissipador térmico, são dois transistores de germânio, estes que foram os primeiros transistores fabricados ainda nos anos 50, depois eles foram substituídos pelos transistores de silício. Então eu vou remover essa placa aqui do rádio, vamos ver quais os problemas que nós encontramos para recuperar este rádio aqui dos anos 60. E aqui está, pessoal, a placa do nosso motorrádio devidamente consertada. Eu vou mostrar para vocês um pouco de como é que foi o reparo nesta placa aqui. Bom, o primeiro passo foi consertar então este botão, que na verdade é um potenciômetro de liga e controle de volume. Como nós vimos anteriormente, esta haste havia caído aqui de dentro, então nós abrimos esse potenciômetro, colocamos a haste novamente, limpamos completamente ele e também consertamos o clique que não estava funcionando. Agora nós temos novamente o clique e o controle de volume neste potenciômetro, este que é o potenciômetro original do rádio, não precisamos então fazer nenhuma adaptação aqui. O próximo passo foi então avaliarmos de fato a condição da placa eletrônica. A placa eletrônica não estava com volume, nós então para começarmos o reparo fizemos uma série de testes nesses capacitores aqui, que são capacitores bem antigos, trocamos praticamente todos os capacitores eletrolíticos e alguns de poliéster. Bom, como é que foram trocados se eles estão ainda aqui na placa? Na verdade, pessoal, nós colocamos estes capacitores aqui na parte inferior, certo? Vejo que aqui estão todos os capacitores equivalentes aos que estão aqui na parte de cima. Por que nós fizemos isto? Justamente para manter a característica original desta placa, que é uma placa bastante antiga, e esses capacitores são muito bacanas de nós vermos numa placa tão antiga quanto essa. E aí começou a surgir áudio aqui no rádio. Sem muita eficiência, é verdade, e aí nós descobrimos que esse transistor que está aqui dentro, que é um transistor de RF, vejam que é um transistor antigo, ainda num formato circular, precisamos substituí-lo e aí sim o som começou a aparecer de novo aqui no alto-falante. A partir daí deixamos o rádio então em teste e nós observamos que ele desligou sozinho, e aí removemos as pilhas do gabinete e vimos que a pilha havia vazado. Tentamos identificar o problema e chegamos neste componente aqui de trás, que é um transistor amplificador de áudio. Este transistor entrou em curto
e acabou danificando as pilhas, que é esse que está aqui, ó, um amplificador de áudio BC168, também estava danificado. Então substituímos na placa esse transistor e aí sim o aparelho começou a funcionar de forma bem eficiente. Eu vou ligar ele para vocês brevemente para nós vermos como é que ele está. Do Tribunal de Contas do Estado, o edital diz que está ativo no momento, com previsão de reinício da cobrança no dia 15 de novembro. Para a Jovem Pan, Gabriela Baixa. Legal, né? Muito gratificante ver uma placa tão antiga aí da década de 60 funcionando com um som bacana. E bora colocar essa placa para dentro do gabinete do rádio novamente e vamos ver como é que ficou. Aqui está então a parte interna do rádio após a revitalização. Removemos oxidações muito aparentes que haviam nesses dois pontos, refizemos as conexões elétricas que estavam todas comprometidas. Vou mostrar para vocês como ficou a parte frontal deste rádio. Bom, a parte frontal então, inicialmente nós removemos toda aquela sujeira que havia nessas partes cromadas. Isso estava com muito zinabre, inclusive neste aro que está ao redor do dial. Fizemos também essa limpeza na alça de transporte. Nessa alça também ela estava muito solta e ela estava caindo aqui para cima do rádio. Então, ao remover para fazermos essa limpeza, nós também fixamos ela melhor, inclusive ela não ficava parada aqui nem nesta posição. O próximo passo foi revitalizar então os botões. Este botão de cima aqui estava com um quebrado, nós precisamos colá-lo. E este de baixo é um botão que vem daquele outro rádio que o Sr. Menezes enviou para a gente. Um botão com a cor bege, que é a cor daquele rádio. Então nós precisamos colocar uma cor nele aqui, uma cor próxima ao gabinete aqui do rádio. E aí agora o rádio possui novamente os dois botões frontais. E por fim, revitalizamos este dial aqui. Este dial que está aqui não é o dial que estava nesse rádio. O dial que estava nesse rádio é este que eu vou mostrar para vocês agora. Vejam como é que ele estava, né? Com todas essas partes brancas aqui aparentes, que parece uma sujeira que está embaixo desta tinta preta que há aqui. Como o Sr. Menezes havia nos enviado um outro aparelho e nele havia esse dial, nós removemos daquele aparelho. Porém, esse dial estava muito sujo, com várias partes faltando tinta, totalmente descascado, então nós precisamos pintá-lo todo novamente, reconfigurarmos então as escalas e agora nós temos aqui um dial muito bonito, ficou muito bacana. E vamos ligar esse rádio então, estou na faixa de OM. Se infectar, professor, procura de presidente personal, se ele quiser se reinfectar. A questão é também, principalmente, para os outros, né? Bom, então vamos para ondas curtas, para a faixa dos 49 metros. Aqui está a rádio Voz Missionária de Balneário Camboriú. E esta é a rádio Marumbi de Curitiba. Muito bacana, né? Poder ouvir novamente um rádio tão antigo quanto este, fabricado pela Motorrádio nos anos 60. Um rádio que, além de antigo, é muito bonito e está com um aspecto muito legal. Realmente foi um grande prazer ter trabalhado com este aparelho aqui e uma grande satisfação vê-lo reviver e ouvir este aparelho. Esta relíquia aqui então pertence ao Sr. Menezes, do estado de São Paulo, ao qual eu agradeço novamente pela confiança depositada para a realização desse trabalho. Espero que o senhor faça boas escutas. Esse aparelho está retornando então aí para a cidade de São Paulo. Espero que tenham gostado do trabalho, do vídeo e obrigado por assistirem.